Bem, amigos, terminou. É a fase do quem ganha segue, quem perde vai embora. Meus amigos, não deu. Flamengo 2, Bayern de Munique 4. Fim da ilusão? Terra arrasada? Nada do que produzimos nesse Mundial foi interessante? É o que veremos nesse vídeo. Fala, jogador! Meu nome é Jarson e esse daqui é seu canal A Bola. Quer ter notícias sobre o futebol, mercado, seu time, tudo que acontece no universo futebol, você está no lugar certo? Vem comigo. Ressaca rubro-negra. Flamengo hoje acorda em um dia triste depois da eliminação no Mundial. E nesse momento, muitas análises exageradas aparecem. Algumas dizem que já era, a distância entre futebol europeu e futebol sul-americano é intransponível, não há nada do que ser feito. Outros, por sua vez, dizem que o Flamengo deu mole, poderia ter ganho. Entregou gols para o Bayern que, caso não entregasse, venceria o jogo. Acredito que a análise não pode ser feita dessa forma. Bayern é o suprassumo, nada pode vencê-lo, e nem o Flamengo é a pior porcaria do mundo, não consegue ganhar nada. Bem como nada do que foi produzido nesse Mundial fica de lição. Podemos tirar algumas lições. Primeiro, há uma distância ainda grande entre futebol brasileiro, futebol sul-americano e o futebol europeu. É claro, essa distância não é tão grande quando nós falamos sobre o segundo escalão, ou escalão emergente do futebol europeu, equipes de médio porte, que um dia foram equipes de grande porte, mas hoje não desempenha o que já desempenhou um dia. Equipes como Juventus, equipes como Manchester United, equipes como Chelsea, equipes como Milan e por aí vai. Agora, quando se fala da elite do futebol europeu, é muito difícil ganhar ainda. São seleções transnacionais, investimentos altíssimos, jogadores de todos os lugares, de todos os continentes vão para esses times. Se escolhem a dedos atacantes, zagueiros, defensores, meios de campo de cada localidade do mundo. O melhor da Oceania, o melhor da América do Sul, o melhor da Ásia, o melhor da Europa, o melhor da Inglaterra, o melhor da Itália e por aí vai. Por isso se torna tão difícil ganhar. Mas aos torcedores rubro-negro, nem tudo é terra arrasada. É válido lembrar que esse Flamengo de 2025 que disputa o Mundial já disputou para não ser rebaixado. E o seu maior título do ano era não cair. A famosa frase do Márcio Braga, acabou o dinheiro. Hoje não acabou, o Flamengo tem muito dinheiro e tem gastado bem o seu dinheiro. Ao torcedor raiz que lembra dos anos de 2005, 2006, 2007, 2008, em 2009, uma tipicidade, o Flamengo consegue aí ganhar o brasileiro, mas era algo atípico na história do Flamengo. A maior conquista do Flamengo no ano era não ser rebaixado ou ganhar o Carioca, o que é muito pouco para um time da grandeza do Flamengo. Só que, com uma gestão de qualidade, entendendo que o momento financeiro não era bom e era necessário organizar as contas, a visão que começa com Bandeira de Melo deságua hoje em 2025 com a gestão do BAP, o Flamengo está em outro patamar, como diz o Bruno Henrique. Não só está em outro patamar, como levou o futebol brasileiro a outro patamar. É válido lembrar que, a partir de 2019, o futebol brasileiro passa por uma transformação. E essa transformação é por causa do desempenho do Flamengo em 2019. Mudou os conceitos táticos e técnicos do futebol brasileiro, mudou a maneira de olhar. Tirou da posição de conforto alguns técnicos já consolidados há muito tempo no futebol brasileiro que tinham conceitos que eram ultrapassados e não davam o braço a torcer dizendo que esses conceitos eram ultrapassados. Sempre se agarravam naquela muleta, fulano resolve. E quando fulano resolvia, o futebol ficava aquela coisa feia de se ver. Ou na muleta, pior ainda, o que vale é o resultado, então vamos colocar 7, 5, 6, 10 defensores lá atrás e se ganharmos de 1-0 é goleada. E aí chega o velho em 2019, mostra que o futebol brasileiro pode mais, produz um futebol excelente com o time do Flamengo e todos os dirigentes ficam boquiabertos. Precisamos contratar europeus, precisamos trazer argentinos, precisamos trazer estrangeiros para melhorar o futebol. A resposta no primeiro momento foi uma resposta boba. Se traziam qualquer estrangeiro pensando que o simples fato de falar espanhol, falar inglês ou falar com sotaque de Portugal era o suficiente para ganhar título. Mas com o tempo começaram a se trazer bons nomes. É o caso de Arthur Jorge, é o caso do Jorge Jesus e é o caso de valorizar uma certa postura tática que nós vemos hoje com o Felipe Luiz. Bem como é o caso de Abel Braga, que trouxe também uma qualidade diferente aí para o time do Palmeiras.
Então não tem esse negócio de terra arrasada. Acabou o Mundial, acabou o sonho do futebol brasileiro. O futebol brasileiro é a pior coisa do mundo e o futebol europeu é a melhor coisa do mundo. Calma, é um momento de aprendizagem. E o Mundial foi um momento muito interessante para fazermos esse intercâmbio. Ver como jogam os jogadores europeus, ver como eles se portam, a sua disciplina tática, que no futebol de alto nível é erro zero, meia bola é 3 gols do Bayern. O Flamengo deu meia bola e com meia bola o Ken chuta de fora da área no cantinho sem defesa para o goleiro. O Flamengo jogou e fez um jogo até, eu diria, razoável, dado a todos os condicionantes. É claro, o Flamengo cometeu alguns erros e esses erros custaram caro. 3 desses gols foram por causa de erros do Flamengo. Mas é importante analisar o seguinte: será que o Flamengo errou? Os jogadores foram relapsos ou porque o Bayern de Munique forçou o erro? Fica a questão. Acredito que a segunda opção é a mais adequada. O Bayern de Munique força os seus jogadores a errar. O Flamengo sofre uma pressão absurda, a qual não sofre na América do Sul, a qual não sofre em competição, a qual disputa. Talvez, nas próximas edições, o Flamengo consiga já se adaptar a essa pressão. Talvez, nas próximas edições, o Flamengo já esteja mais preparado. Vale lembrar que o Flamengo de 2019 foi um divisor de água para o futebol brasileiro. O futebol brasileiro funcionava com uma cadência específica, com uma filosofia específica, validava um tipo específico de postura tática, técnica, uma certa indolência de jogadores. Veio o Jorge Jesus, o velho mostrou que não era bem assim. Era necessário reavaliar alguns conceitos táticos, era necessário reavaliar alguns conceitos técnicos. E o Flamengo joga de maneira avassaladora em 2019, seus times ficam todos com medo, ganha e ganha com autoridade. Essa autoridade, esse desempenho levou o futebol brasileiro a evoluir e culminar no que nós vemos hoje no Mundial em um bom futebol apresentado pelos clubes brasileiros. Acredito que o mesmo efeito vai acontecer com o Mundial de Clube. O desempenho apresentado aqui por Botafogo, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, mesmo que Flamengo e Botafogo tenham sido eliminados, vai culminar em um futebol melhor para assistirmos durante o ano de 2025, certamente para as próximas temporadas também. Assim como o dinheiro que esses clubes ganharam vão impactar no mercado, trazer novas contratações e melhorando gradativamente a qualidade do futebol brasileiro. É isso, meu amigo. O futebol brasileiro tem muito a aprender com esse intercâmbio e esse intercâmbio nos ensinará muito. Se você chegou até aqui, deixe seu like e compartilha. Não deixe de comentar porque você ajuda demais o canal, está começando agora e precisa demais da sua ajuda. Valeu e até a próxima!